Glória a Deus. Que alegria, mais um domingo de adoração, estarmos aqui juntos, irmãos, para adorarmos, para ouvirmos a palavra de Deus e para ganharmos tempo. Eu mesmo vou fazer isso hoje. Aqui do lado direito, alguém que nos visita pela primeira vez? Alguém? Temos. Olha, se você não se importar, você poderia ficar em pé, porque alguém vai até você dar um abraço em nome da igreja, tá? Seja muito bem-vindo em nosso meio. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Se possível, esteja em pé e receba o abraço da nossa igreja. Desse lado então, aqui, desse lado sim, temos algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Recebam um abraço dos nossos irmãos, representando a semeadeiria. Temos visitantes, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que alegria receber vocês, meus irmãos, minhas irmãs, tá bom? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por eles, por todos os visitantes. Glória a Deus, aleluia. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos. Então hoje é a segunda mensagem dessa nova exposição, que foi inaugurada de certa forma no domingo passado. Então hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No domingo passado nós falamos do versículo 1 até o versículo 11. É só para saber se vocês estão ligados, se estão acompanhando. Amém, que bom. Então hoje nós vamos continuar essa leitura e exposição da palavra de Deus, versículo 12 até o final do capítulo 1. Então nós terminamos o capítulo 1 e só fica faltando 27 capítulos. Amém? Amém. Então nós teremos aí um bom tempo dessa série falando sobre esse livro tão especial. Capítulo 1, versículo 12 a seguir diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveira ou Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. A jornada de um sábado é aproximadamente 1 quilômetro, visto que no sábado era dia de descanso e não podia andar tanto segundo a cultura judaica. Versículo 13: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse Pedro: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado ao seu Dama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e
tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o batismo em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Senhor, tu que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a este recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém. Amados, no domingo passado nós, como já falei aqui, nós colocamos em exposição os versículos 1 até o versículo 11, e terminamos dizendo que os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, vendo a ascensão de Jesus. Então imaginem comigo os discípulos no Monte das Oliveiras, enquanto Jesus ia subindo, sendo assunto aos céus. E como eu falei no domingo passado, Jesus subiu aos céus assim, abençoando com as mãos levantadas. Lucas registrou isso no capítulo 24, versículos 50 e 51. Então Jesus vai subindo com as mãos levantadas, abençoando a figura real e a figura sacerdotal ali está sendo representada naquele momento. E os discípulos ficaram olhando e tentando perceber se dava para ver Jesus ainda, mas as nuvens tamparam Jesus, e eles ficaram por um bom tempo ali. Eu não sei por quanto tempo, não sei por quantos minutos, mas ficaram por um bom tempo, até que Deus precisou enviar 2 anjos, e esses 2 anjos se posicionaram diante deles e falaram: varões, se assustaram certamente, varões galileus, tão concentrados que estavam, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus, do modo que ele foi, ele vai voltar. É interessante essa expressão que um dos anjos disse: varões galileus, ou seja, não se esqueçam que vocês são da Galileia, não se esqueçam que vocês são da terra, ou seja, a experiência que vocês têm com o céu, vocês precisam compartilhar aqui. Vocês ainda têm uma missão, vocês ainda têm um propósito para realizar. Vocês são galileus. Toda a experiência que nós temos com os céus é para compartilhar com a terra. Ou seja, e estes anjos disseram: voltem para Jerusalém, obedeçam e esperem a promessa do Pai. Varões galileus, em outras palavras, enfrentem os desafios. Vocês têm muita coisa para fazer aqui na terra, vocês têm uma missão para cumprir. A princípio você já tem que organizar o grupo apostólico, porque um traiu Jesus, que foi Judas Iscariotes. Então vocês precisam colocar outro no lugar de Judas. Vocês precisam substituir o lugar de Judas. Precisam esperar a promessa do Pai. Jesus mandou vocês ir para Jerusalém. Não é para ficar aqui no Monte das Oliveiras. Tem um tempo determinado para todo o propósito. O Monte das Oliveiras já foi esse tempo. Agora o momento é de ir para Jerusalém, esperar a promessa do Pai. Versículo 12, então, aí está escrito. Eu vou lendo, você também, e também os meninos nos ajudam aqui na projeção. Versículo 12 diz: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto uma jornada de um sábado. Uma jornada de um sábado, como eu disse já na leitura, é aproximadamente de 1 quilômetro, ou 1.200 metros aproximadamente. Versículo 13 diz: ali, quando chegaram em Jerusalém, entraram, subiram para o cenáculo. Subiram para o cenáculo, e estão os nomes aqui dos discípulos que subiram para o cenáculo. E o nome está aqui: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, o filho de Tiago.
tem 11 aqui, não tem 12. Ou seja, falta um. Exatamente aquele que traiu ao Senhor Jesus. Tem um Judas aqui, mas não é o que traiu. Este é um outro Judas. O Judas que traiu é o Iscariotes. Ele não está aqui. Então, no cenáculo estavam os 11. E ali eles ficaram esperando a promessa do Pai. Esperaram a promessa do Pai. É interessante porque houve já no início da igreja, um escândalo, né? Tem muita gente assustada, decepcionada, e eu não vou tirar a sua razão, mas escute só, a igreja sempre teve escândalo, tá bem? Você não deve se afastar de Jesus por causa de escândalos. Sempre houve escândalos, sabe por quê? Porque a igreja é de Jesus, mas ela é composta de homens. Enquanto tiver composta de homens, vai haver escândalos. Vocês não se assustem com isso, né? E às vezes há pessoas que saem da presença de Deus por causa de escândalo. E aqui houve um escândalo. Alguém traiu ao Senhor Jesus. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Se esse escândalo fosse hoje, imagine o que aconteceria com qualquer igreja. E o escândalo foi muito feio. Esse alguém, que era um obreiro da igreja lá no começo, esse alguém saiu para se suicidar. Imagine, ele não só negou Jesus, ele saiu para se suicidar. Imagine se acontece hoje, acaba qualquer igreja. Mas na verdade, olha, eu me condoo com essas pessoas, que sofrem decepções religiosas, que sofrem na mão de pastores ou falsos pastores, falsos obreiros. Sim, mas vamos falar a verdade? Me permitam falar a verdade. No fundo, sabe o que é? Me perdoe, não fique bravo comigo, mas é a palavra de Deus que me dá respaldo para dizer isso. No fundo, sabe o que é? É falta de impacto com a ressurreição de Cristo. Falta de experiência com Cristo ressurreto. Sabia? Porque olha só, quando a gente tem experiência com Cristo ressurreto, não tem escândalo, não tem doença, não tem ameaça, não tem morte, não tem tempo ruim, não tem longa distância, não tem chuva, não tem trovão, não tem trovoada, não tem frio, não tem. É incrível. A Bíblia diz, por exemplo, vocês lembram da história bíblica dos 2 discípulos de Emaús? Olha só, eles saíram de Jerusalém frustrados, decepcionados, e vocês lembram o motivo? Que eles estavam viajando de Jerusalém até Emaús, dista uns 11 quilômetros. Então eles estavam assim, os dois. Meu Deus, perdemos nosso tempo. Nós achávamos que Jesus seria o libertador, o remidor de Israel. Poxa vida, perdemos nosso tempo. 11 quilômetros, alguém já andou 11 quilômetros aqui? Acho que demora um pouquinho e cansa bastante, né? 11 quilômetros, então. Olha, a Fernanda já andou na esteira, né? Então, olha só, perdemos nosso tempo. Daqui a pouco Jesus aparece falando com eles, e eles não percebem que era Jesus. Eles só perceberam que era Jesus quando Jesus chegou lá em Emaús, e eles convidaram Jesus para entrar, se assentaram ao redor da mesa, e a Bíblia diz assim: no partir do pão, o pão era duro, né? No partir do pão eles perceberam que era Jesus. E sabe o que foi que eles perceberam? E sabe o que foi o melhor que eles fizeram quando eles perceberam que era Jesus? Eles foram impactados pela ressurreição, e aqueles 11 quilômetros, eles voltaram a andar de novo. Eles voltaram. Eles poderiam pensar: pô, mas eu já andei 11 quilômetros, agora durante um dia eu vou ter que andar 22 quilômetros. Não, eu vou voltar a andar de novo. Vamos? Bora. Porque o coração deles queimava enquanto aquele Jesus falava. Então, olha, eu sei que a gente se solidariza, a gente se condói com as pessoas que passam por determinadas situações, mas a verdade é essa: falta o impacto da ressurreição. Porque o dia que você tiver realmente um impacto com Cristo ressurreto, experiência com Cristo ressurreto, esses discípulos aqui, eles foram martirizados. Pedro foi morto, por exemplo, crucificado numa cruz de cabeça para baixo, segundo a tradição, não é? Tomé foi morto, segundo a tradição, por flechas enquanto orava. Bartolomeu, diz a tradição, que foi morto arrastado por carros, e a sua pele veio sendo esfolada ao longo
da jornada. André foi morto, crucificado em forma de X, mas o impacto da ressurreição. E aí, o que acontece hoje em dia? Eu sei que acontece escândalo, e eu estou aqui biblicamente respaldado na palavra de Deus para dizer: vai acontecer mais, muito mais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E Jesus avisou: e se não houvesse escândalo, então você deveria achar alguma coisa estranho, porque Jesus disse que essas coisas haveriam mesmo. Então você deveria achar estranho, e não pelo contrário. Se está havendo escândalo, então acredita na palavra, porque a palavra diz que haveria. Está certo, tem que haver mesmo, tem que se cumprir. Olha, aconteceu um escândalo aqui então. Os 11 estão no cenáculo orando, pedindo poder. Falta o 12º, falta Judas Iscariotes, porque Judas traiu e Judas se suicidou. Imagine um obreiro da casa se suicida, que Deus nos guarde, nos livre, misericórdia, uma coisa tão séria dessa. Imagine, tem muita igreja que acaba. Mas olha o que aconteceu com essa igreja. Nós lemos o versículo 13, não é? Onde está o nome dos 11 e não o do 12º, que é o de Judas Iscariotes. Olha o que aconteceu com essa igreja. Eu li o 13, agora eu li o 14. Olha o que aconteceu com essa igreja. O impacto da ressurreição. Todos perseveravam unânimes em oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Quando você é impactado pelo Cristo ressurreto, você persevera em oração, você continua em oração. Aleluia. E a palavra perseverar, a palavra estar reunido aqui no original, significa ficar permanentemente, habitar. Ou seja, eles foram para o cenáculo não pensando assim: eu vou lá, vou ficar lá 2 horas, 1h30, se o pai não derramar a promessa que ele falou que iria derramar, se ele não cumprir a promessa que ele disse que iria cumprir, eu vou para minha casa, eu vou para Galileia, eu vou para minha cidade. Não, eles foram com a ideia de não sair mais. É o que diz a palavra no seu sentido mais próprio, no sentido original: ficar permanentemente. Eles foram com a seguinte ideia: nós não vamos sair de lá, nós só vamos sair de lá quando a promessa do Pai se cumprir, quando a promessa do Espírito Santo se realizar. Aleluia. O impacto da ressurreição. Eu li o versículo 14, agora eu leio o versículo 15. Diz assim o versículo 15: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Todos estavam lá no cenáculo, e a Bíblia diz que os homens, os apóstolos e também algumas mulheres, e orando de maneira intensa, em aproximadamente 120 pessoas estavam lá. E a Bíblia diz que Pedro, no meio dos seus irmãos, se levantou com uma palavra. É isso que diz o versículo 15. Naqueles dias levantou-se o apóstolo Pedro no meio dos seus irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E nesse versículo 15 a gente entende que Pedro se levantou para falar do quê? Pedro se levantou para falar da necessidade de substituição de Judas Iscariotes, que havia traído, que havia morrido. Ele precisava ser substituído por alguém. Pedro se levantou para falar de Judas. Judas foi alguém que traiu ao Senhor Jesus, foi desleal com o Senhor Jesus. E deixa eu falar aqui rapidamente, abro um parênteses aqui, para falar de alguns sinais de deslealdade baseado em Judas. Primeiro sinal de deslealdade: a normalização do pecado oculto. Você começa a normalizar. Quando a pessoa começa a trair ou a ser desleal, ela começa a normalizar o pecado oculto. A Bíblia diz que Judas roubava, era o tesoureiro do grupo, mas olha o que ele fazia, ele roubava, e ele passou a ter aquilo como normal. Primeiro sinal de deslealdade. Segundo sinal de deslealdade: motivações erradas disfarçadas de espiritualidade. Você vai perceber que Judas, em determinado momento, enquanto uma mulher estava jogando o perfume caro, um unguento puro aos pés de Jesus, Judas olhou e disse assim: para que isso? Para que isso? Um perfume tão caro desse, se vendido, dava para ajudar muitos pobres. Olha lá, são intenções erradas, disfarçadas de espiritualidade. Aí Jesus disse assim: ô Judas,
Os pobres, eles têm todo dia, mas eu, é só hoje, não é sempre. Então, na verdade, Judas, o desleal, ele estava procurando mascarar a sua deslealdade com espiritualidade. Criticou o perfume derramado, parecia preocupação com os pobres, mas na verdade era interesse pessoal. Nem toda fala espiritual revela um coração espiritual. Outro sinal de deslealdade: abertura para influências malignas. A Bíblia diz que em determinado momento, enquanto Jesus estava na mesa com os seus discípulos, olha só, a Bíblia diz: e Satanás entrou em Judas. Mas para Satanás entrar em alguém, gente, esse alguém já deve ter dado algumas legalidades. Esse alguém já deve ter aberto algumas portas. Esse alguém já deve ter normalizado alguns pequenos erros, alguns pequenos, se posso chamar de pequenos, pecados. Ele vai normalizando. Eu acho que foi o Luciano Subirá que eu ouvi, eu não me lembro, esqueci de confirmar. O Luciano Subirá disse bem assim, ó, que o crente não cai. Você não ouve assim, o fulano de tal caiu. O crente não cai do nada. O crente, ele vai caindo. Ele vai caindo. Ele vai enfraquecendo. Ele vai normalizando o pecado. Ele vai evoluindo, entre aspas, no pecado, na transgressão, até chegar na iniquidade. Primeiro era um sentimento de avareza, daqui a pouco já era uma prática consumada. Mas isso foi ainda pior, porque ele chegou a trair o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o preço de um escravo, mas um escravo doente, um escravo fraco, um escravo barato. Olha o que Jesus valia para Judas: 30 moedas de prata. O crente vai caindo, um abismo chama outro abismo, tá bom? Então não normalize pequenos pecados, pequenos erros. Não normalizemos. Um abismo chama outro abismo. Começa com uma avareza, depois vai para uma prática consumada, até você trair ao Senhor Jesus por preço de banana, por coisas sem valor algum, nem nesta vida. Olha, o outro sinal de deslealdade: reuniões e decisões no secreto. A Bíblia diz que antes de Judas estar na mesa com Jesus, na mesa da Páscoa, antes dele vir para essa mesa, ele já tinha vindo da casa do sumo sacerdote, falado: o que vocês querem para que eu apresente, para que eu entregue Jesus a vocês? Reuniões no secreto já tinham sido feitas. É outro sinal de deslealdade. Fala por trás e combina as coisas nas escondidas. Outro sinal de deslealdade: distanciamento da mesa. A Bíblia diz que quando Jesus disse: um de vocês há de me trair, logo Judas fez o seguinte: ele se distanciou da mesa. Quando alguém começa a se distanciar da mesa, isso pode ser um sinal de deslealdade. Judas fez isso. Judas fez isso. Este é um fato trágico, porque Judas teve o melhor pastor que qualquer um pode ter. Judas ouviu as melhores mensagens que qualquer ser humano possa ouvir. Judas viu os maiores milagres que qualquer ser humano já tenha visto, ou queira ver, ou sonhe ver. Paralíticos andando, cegos vendo, Jesus multiplicando uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fazendo proezas, maravilhas. Ele viu as palavras mais bem elaboradas, as frases de efeito mais lindas, mais convencedoras que alguém possa vir, mas o coração dele estava desalinhado. E quando o coração de alguém está desalinhado, não tem milagre, não tem bom sermão, não tem boa mensagem. O céu pode descer, mas ele não consegue alinhar o seu coração. Judas é o exemplo disso. Judas tinha capacidade administrativa, e como eu disse, ele era o tesoureiro do grupo. Jesus não ia colocar alguém que não tinha capacidade administrativa, capacidade de gestão. Ele era alguém muito bom, muito inteligente, alguém que tinha essa habilidade com finanças. Certamente ele tinha essa capacidade. Com muita excelência ele fazia isso. E outra, ninguém desconfiava dele. É outro fato interessantíssimo aqui. Ninguém desconfiava de Judas. Às vezes a gente assiste um filme, por exemplo, Paixão de Cristo. Quem já assistiu Paixão de Cristo? Algum outro filme, né?
você vê lá o Judas assim, né? Com uma cara assim, desconfiado, com uma cara de sapeca, com uma cara de arteiro, né? E a gente não precisa nem, pode estar até no mudo da televisão, você já imagina, aquele ali é o Judas. Mas segundo a Bíblia, ele não tinha essa cara não. Ninguém imaginava que ele era assim. Ninguém imaginava. Se fosse desconfiar de alguém, desconfiariam de Pedro, que trocava os pés pela mão, falava umas coisas sem pensar, falava umas coisas que as pessoas não imaginavam. E o desconfiar de Tomé, que era um tanto incrédulo, e o desconfiar de qualquer outro, menos de Judas, porque Judas não dava a entender. Era alguém que tinha um equilíbrio emocional, tinha um equilíbrio social. Era alguém que mantinha a aparência de fidelidade, era alguém que mantinha a aparência de piedade. Ninguém desconfiava, tanto que na mesa, quando Jesus estava com seus discípulos na Páscoa, Jesus disse assim: dentre vocês, um vai me trair. Aí todos começaram a dizer, um por um: Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tiago. Todos começaram a perguntar: Senhor, sou eu? Senhor, então sou eu? Sou eu? Todos começaram a se perguntar. E Judas também. Judas disse assim, só que ele não falou Senhor, sou eu. Sabe o que ele disse? Ele disse Mestre, sou eu? Sabe por quê? Ele não conseguia chamar Jesus de Senhor. Jesus não era o seu Senhor. Ele não conseguia estar debaixo do senhorio de Cristo. Ninguém desconfiava dele. Ninguém desconfiava. A Bíblia diz que no dia da traição, nós estamos em uma época de Páscoa, no próximo domingo tem teatro de Natal. No dia da traição, a Bíblia diz que Judas traiu Jesus com um beijo. Com um beijo. E esse beijo aqui no original, olha só, esse beijo aqui no original, diz que é um beijo apaixonadíssimo. Nos dá a entender de um beijo assim, ó. Não é um beijinho qualquer. Sabe aquele beijo que você beija, né? Os irmãos não fazem isso, graças a Deus, né? Só no mundo lá muçulmano e tal. Mas as irmãs, elas se beijam, né? Só que nem encosta às vezes, né? O beijo nem encosta. O de Judas não. A expressão no original nos dá a entender que não é um beijo qualquer, não é um selinho. É um beijo apaixonadíssimo. Um beijo de alguém que está com muita saudade. Um beijo de alguém que está desesperado de amor. Oh, Jesus! É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia nos dá a entender. Foi assim que ele entregou o Senhor Jesus. Aí, Pedro se levanta para falar de Judas, versículo 15. Pedro se levanta para falar de Judas. E a gente poderia perguntar, poderia até acusar e dizer: Pedro tem moral para falar de Judas? Humanamente falando, Pedro tem moral para falar de Judas? Pedro não tem moral para falar de Judas. Pedro também pecou, Pedro também errou, Pedro também negou a Jesus 3 vezes. Que moral que Pedro tem para falar de Judas? Pois é, a Bíblia diz que Pedro se levantou para falar exatamente de Judas e da sua substituição. Talvez se tivesse um de nós lá no cenáculo, ele ia dizer assim: rapaz, você também tem que ser substituído, porque Judas traiu e você negou a Jesus também, você também tem que ser substituído. Aí eu pergunto, eu estava lendo esse texto, mas Pedro tinha moral para falar de Judas? Eu estava lendo esse texto, visto que Pedro fez algo parecido, não absolutamente igual, mas parecido com o de Judas, e eu fiquei pensando, que autoridade foi essa que Pedro tinha para falar? E outra, nenhum dos 120 que estavam no cenáculo se levantou, falou alguma coisa: você não tem autoridade, você também tem que ser substituído. Ninguém falou nada, e eu fiquei pensando, que autoridade é essa? E Deus me fez entender. A autoridade que Pedro tinha consistia em pelo menos 3 coisas ali. Primeiro, no que Jesus falou acerca da sua própria liderança. Poucos dias antes, Jesus já tinha dito a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, você vai ser pastor. E Jesus não falou isso no particular, Jesus falou isso em público, diante de todos os discípulos. Então, os discípulos já sabiam que Pedro tinha recebido de Jesus uma autoridade de liderança. Ninguém falou nada. O segundo aspecto dessa autoridade que Pedro tinha no momento para se levantar para falar de Judas, segundo, foi a autoridade que ele tinha na palavra. Porque ele se levantou para falar de Judas baseado na palavra. Abra aí então
Atos capítulo 1 e versículo 16, e vamos ver isso. Atos 1, 16. Baseado na palavra. Olha o que diz. Olha o que diz. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Ou seja, ele não está falando o que ele acha, ele não está falando o que ele pensa, ele está falando baseado na palavra. Se cumpriu aquilo que Davi falou acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Versículo 20, lê o versículo 20. Diz assim: porque está escrito nos Salmos, no livro de Salmos, fique deserta a sua morada. Ou seja, ele vai lá no Antigo Testamento, ele vai lá no livro de Salmos, pega uma profecia e diz, é o cumprimento desta palavra. Salmos 69, verso 5. E ele continua: e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Salmos 109, verso 8 é o que ele cita aqui em Atos capítulo 1 e versículo 20 também. Então, a autoridade de Pedro está no fato dele estar usando a palavra. Olha só, a sua autoridade, meu irmão, a minha autoridade, a nossa autoridade está na palavra. Não é o seu título, não é o que você, onde você mora, não é o jeito que eu falo, que você fala, não é a minha oratória, não é a sua oratória, não é a carisma que a gente tem, com quem a gente fala, seja no particular, seja no público. A nossa autoridade está na palavra. Se eu largar a palavra, eu perco a autoridade. A nossa autoridade está na palavra. Em terceiro lugar, qual é o aspecto, ou o terceiro aspecto da autoridade que Pedro tem para falar de Judas? Visto que o seu pecado meio que lembra o de Judas. Em primeiro lugar, a autoridade dele na liderança que Jesus falou. Segundo lugar, a autoridade da palavra que ele cita. E em terceiro lugar, a autoridade de Judas está no arrependimento que ele teve. Ele se arrependeu. Errou? Errou. Pisou na bola? Feio. Errou? Errou. Mas ele se arrependeu. Ah, pastor, mas Judas também se arrependeu. Judas até recebeu as 30 moedas de prata, mas depois deixou para lá as 30 moedas de prata, e então ele também se arrependeu. Não, Judas não se arrependeu. Judas sentiu remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Quantas pessoas que têm remorso pecam e sentem tristeza, e tem que sentir mesmo. Sente tristeza, chora, mas não se arrepende. Arrependimento é conversão. Arrependimento é mudar de rota. Arrependimento é fazer o contorno. Então Judas jogou as 30 moedas de prata, mas continuou a caminho do suicídio. Pedro não. Pedro se arrependeu. Se arrependeu tanto que Jesus manteve a palavra que tinha acerca dele lá no princípio: cuida das minhas ovelhas. Ou seja, se o homem se arrepende, ele mantém a sua palavra. Se o homem se arrepende, a palavra de Deus se cumpre na vida do Pedro. Não importa qual seja o pecado, se o homem se arrepende, Deus restaura aquele que pecou. Jesus disse assim: quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eu venho nessa tarde aqui para dizer: não importa o que você fez, qual foi o teu pecado, mais absurdo que seja, mais feio que seja, mais horrível que seja, talvez você tenha até vergonha de contar para um pastor, para um líder, ou até mesmo para Deus. Você se sente muito envergonhado de falar o teu pecado, mas se você se arrepender, a palavra de Deus continua em pé. Se você se arrepender, a promessa de Deus continua se cumprindo. Se você se arrepender, não faça besteira, não tente arrumar uma situação com outra pior ainda. Suicídio não leva a nada, se desviar não leva a nada, tirar sua própria vida não leva a nada, largar sua família não leva a nada, sumir da cidade não leva a nada, mudar de país não leva a nada. O que muda e transforma o homem é se arrepender, é voltar para Jesus e dizer: me perdoa, Jesus, me perdoa. Pedro tinha autoridade para falar de Judas por causa desses três aspectos. Jesus falou da sua liderança, ele falou baseado na palavra, e ele se arrependeu, diferente de Judas. É claro que tinham outras opções, tinham outros nomes, e melhores até, talvez, humanamente falando, para ser pastor da igreja
em Jerusalém. Por exemplo, tinha o apóstolo Mateus, e Mateus era muito bom. Mateus era anteriormente cobrador de impostos, tinha habilidade com números, tinha habilidade com escrita. E se surgisse uma indicação humana, né, se fosse a igreja dirigida apenas por homens, sem a direção de Deus, talvez alguém diria Mateus, porque Mateus é o cara. Mateus é o cara da gestão. Aliás, o Judas é o cara da gestão. O Judas é o cara bom na administração. Pode ser Mateus, pode ser Judas. Alguém poderia até dizer, pode ser André, porque André é um cara bem articulado. O apóstolo André é um cara mesmo do relacionamento, sabe? Aquela pessoa bem relacionada, sabe? Carismática, muito comunicativa, que fala com todo mundo. Excelente para ser um líder. Ou pode ser Tomé, porque Tomé tem uma análise crítica. Tomé é criterioso, Tomé é bem analítico. Tomé dá um bom líder. Tomé dá um bom líder. Ou talvez até melhor, sabe quem? Ninguém melhor para ficar na liderança. Sabe do quem? De quem? Sabe de quem? Eu acho que João. Porque João é o discípulo que Jesus ama. Alguém melhor para ser pastor da igreja em Jerusalém do que João? Alguém que Jesus ama? A questão é que Jesus resolveu colocar Pedro. E quando Jesus resolve colocar Pedro, quando Deus decide colocar alguém, mas Pedro troca os pés pelas mãos, Pedro fala um negócio aqui, fala demais, mas Pedro tem os seus defeitos, mas Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas se arrependeu, e a sua autoridade está baseada no seu arrependimento. Não me assusta seus erros, sua falha, e nem deve assustar nenhum de nós aqui, porque todos nós erramos, todos nós pecamos. Agora, a nossa autoridade está baseada no nosso arrependimento. A nossa autoridade está baseada naquilo que Jesus falou acerca de nós. A nossa autoridade está baseada nessas questões e na palavra que nós usamos, na palavra de Deus que nós usamos. Então Pedro teve autoridade para se levantar, falar de Judas, e as 120 pessoas no cenáculo, não falaram nada, porque ele falava como quem tinha autoridade. Versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Estamos lendo de novo acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Irmãos, eu estava estudando esse capítulo, ou o final deste capítulo 1 para ler, e eu percebi uma coisa aqui. Deus aqui nesse capítulo 1, final, do versículo 12 em diante, Deus ele começa a usar aqui, sabe quem? Os improváveis. Deus começa a usar os improváveis. Aqueles que eram todo ajeitadinhos, diziam, esse é amigo dos amigos de Jesus. Esse é o cara é a pessoa mais confiável que Jesus tem no grupo apostólico. Para você ter uma noção, ele é o tesoureiro. Ninguém desconfiava dele, a ponto de quando ele saiu, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que quando ele saiu da mesa, os discípulos acharam que ele tinha ido a algum lugar comprar algum ingrediente que faltou na Páscoa. Quando Jesus disse assim, o que vai me trair eu vou dar um bocado de pão. Acho que Jesus falou isso depois de uns 10, 15 minutos, conjectura minha, pensamento meu. Não foi na hora. Porque quando Judas saiu, quando Judas comeu um bocado de pão, porque segundo a cultura judaica se dá um bocado de pão para alguém muito especial na mesa. Alguém que é muito especial. Aí Jesus faz exatamente isso, dá um bocado de pão para ele. E ele sai e ninguém percebe. Acham que ele tinha saído para comprar um ingrediente que faltou na Páscoa, mas na verdade ele saiu endemoniado. Ninguém percebia isso. Então, olha só. E aqui, nesse capítulo 1, na última metade do capítulo 1, eu vejo Deus usando os improváveis, porque aqueles que ninguém desconfiava, e aí a palavra denuncia, é traidor. Mas aqueles que as pessoas duvidavam, Pedro, por exemplo, aí a palavra diz que ele se levantou com autoridade para falar. Ele se levantou com autoridade, porque a autoridade deste de Pedro no caso, está baseado no arrependimento, está baseado na palavra, está baseado no chamado. E outra coisa que Pedro falou, citando uma outra pessoa, o
profeta Davi, por boca de Davi, nos Salmos, uma palavra profética está se cumprindo agora, disse Pedro. Outro improvável aqui, Davi. Você sabe quem foi Davi? Adulterou, matou. Então eu fiquei pasmo com isso aqui, porque Deus está usando os improváveis. Aliás, o livro de Atos é o livro dos improváveis. Quando os judeus pensavam que era só para eles, aí do capítulo 13 em diante do livro de Atos, aí Deus abre o leque para os gentios. Aliás, desde o capítulo 2, né, na descida do Espírito Santo, o leque se abre para todos. Desde o capítulo 1, na verdade, Atos capítulo 1, versículo 8, prega o evangelho na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o livro de Atos é o livro dos improváveis. Enquanto alguns pensam, porque o único do grupo apostólico que era judeu mesmo, da elite, do sul de Judá, era o Judas Iscariotes. Os outros não, os outros eram galileus. Então ele era o cara, sabe? Ele era o cara mais elitizado, digamos assim. Só que, olha, Deus começa a usar os improváveis. E começa por Pedro, o improvável, que pecou tanto quanto, só que arrependido ele estava. E agora o intérprete, que é Pedro, que errou feio, foi perdoado. E o interpretado, que é Davi, conforme está no versículo 16, por boca de Davi, o interpretado também errou feio. Mas é colocado aqui como uma referência. Alguém que pecou, mas continuou com autoridade, sabe por quê? Por causa do arrependimento. Eu aprendi ontem na GO, e não só eu, tenho certeza, ou na imersão, todos que estavam lá em Lisboa, que existem pecados que Deus trata diferente. Por exemplo, pecado por conduta. O pastor ontem, Edi Vinagre, que ministrou para nós, ministrou com muita autoridade sobre isso. Existem pecados por conduta e pecados em princípios, ou por princípios. Pecados em conduta, sabe o que são? São falhas no comportamento. Geralmente são coisas momentâneas, sabe? Pecados por conduta é tipo assim, é por causa da nossa natureza. A gente erra, a gente fala umas coisas que não deve, a gente faz umas coisas que até pecados mais cabeludos, né? O cara caiu, ela caiu, ele caiu, enfim, mas é uma coisa por conduta. Mas ele não queria fazer isso, foi um acidente, porque lá no seu interior, ele ama Jesus, ele pediu perdão dos seus pecados. É o que aconteceu com Pedro. Pedro negou, mas ele não queria negar. Pedro negou, mas ele saiu chorando, porque ele amava Jesus intensamente. Esse é o pecado em conduta. Mas existe um outro pecado, que é em princípio, que é o caso de Judas. Que aí a questão já não é só relacionado à conduta, relacionado à base interior. São os valores dentro dessa pessoa que a faz se perverter ou ter ações pervertidas. Valores, convicções erradas são pecados em princípio. E Deus lida diferente daqueles que pecam em conduta do que aqueles que pecam em princípio. Como é o caso de Lúcifer, que a Bíblia diz que nunca mais voltou e não tem essa chance. E a Bíblia diz assim, e o pastor Edi Vinagre falou ontem, e Deus não os perdoou, dando a entender que alguns dos que se rebelaram até tentaram voltar e pedir perdão. Mas a Bíblia diz, Deus não os perdoou. Sabe por quê? Porque Deus trata diferente traidor. Deus trata diferente com aquele que peca em conduta e aquele que peca em princípio. Foi muito forte. Olha só. E a Bíblia diz, e Pedro falou então da necessidade, versículo 21, vamos para o versículo 21, o tempo não nos espera. Versículo 21, Pedro falou da necessidade de substituição. Vamos substituir Judas. E qual é o critério para essa substituição? Quem essa pessoa tem que ser? O que ela tem que fazer? E o versículo 21 responde: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o batismo em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Às vezes a gente, para escolher alguém, a gente escolhe o mais bonito, a gente escolhe o mais eloquente, a gente escolhe... Eu estou suando demais hoje, misericórdia. A gente escolhe o que tem melhor oratória,
A gente escolhe o que sabe falar mais, o que sabe falar melhor. Mas aqui Judas, ou melhor, Pedro está dizendo: vamos escolher aquele que conhece Jesus e que andou com ele desde o começo. Tem que ter relacionamento. Não basta falar bem, não basta ser talentoso. Talento não deve impressionar ninguém. O que nós devemos entender são aqueles que andam com Jesus e que têm relacionamento com Jesus, que tem Mateus 6,6, entra no seu quarto e fecha a porta e fala com seu Pai que está nos céus. Ah, pastor, mas como que você vai saber quem fala com Deus e quem não fala? Não é? Como que nós vamos escolher baseado nesse critério aqui de pessoas que andam com Jesus, que têm relacionamento com Jesus? Como que a gente vai saber quem tem relacionamento com Jesus e quem não tem? Muito simples, irmão, isso é a coisa mais simples que tem. Quem tem relacionamento com Jesus é parecido com Jesus. Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais parecido com Ele você fica. Olha, o amor transborda, o jeito de falar, o jeito de reação, o jeito de ação. Quanto mais você anda com Jesus, quanto mais você se relaciona com Jesus, mais humilde você é, mais obediente você é, mais amor você tem, mais generosidade você tem. Sim, mais obras de justiça você carrega com você. Quanto mais você se relaciona com Jesus, você carrega essas características. Então não basta ser bonito, eloquente, talentoso, não basta saber falar bem, tem que andar com Jesus. E aí, está aqui o critério. Como que vamos fazer isso? Tiraram sorte. Versículo 26. O que diz aí o versículo 26? E lançaram sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, tendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Tiraram sorte. Alguns até pensam assim: será que os discípulos fizeram certo? Porque alguns pensam, porque veja só, a sorte caiu em Matias, mas nunca mais se ouviu falar desse homem. Aliás, nem antes também, nem antes nem depois. A única vez que o nome de Matias aparece na Bíblia é aqui, Mateus capítulo 1, versículo 26. Desculpa, Atos capítulo 1, versículo 26. A única vez que o nome de Matias aparece. Alguns até pensam, será que não é Paulo? Será que os discípulos não erraram? Porque esse negócio de tirar sorte, né? É meio estranho, não é? O que vocês acham? É meio estranho. Será que não é Paulo? Porque quem mais é citado no livro de Atos, os apóstolos daqui para frente, é o apóstolo Paulo. Será que eles erraram? Será que não deveria ser Paulo? Agora, deixa eu analisar com vocês essa questão. Se for por nome citado ou falta de menção do nome de Matias no livro de Atos dos Apóstolos, é normal, é fácil de resolver. Porque dos 12 apóstolos, poucos foram citados. Dos 12 apóstolos, Pedro é citado com muita frequência até o capítulo 12. Depois, João é citado mais silenciosamente. E depois, Tiago também é citado, mas logo é martirizado. E os outros não são citados também. Então tá kit, tá tudo certo. Matias não é, mas os outros, a maioria também não é citada com frequência. Então tá tudo certo. E outra coisa, eles pensam assim: deveria esperar o Pentecoste para escolher o apóstolo. Deveriam esperar a descida do Espírito Santo para escolher quem seria o substituto. Deveriam esperar a descida do Espírito Santo. Alguns pensam, né? Eles escolheram errado. Mas não, eu entendo que eles não fizeram errado. Sabe por quê? A Bíblia diz que no período que Jesus esteve com seus discípulos, depois da sua ressurreição, num período de 40 dias, Atos capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que Jesus ficou esses 40 dias fazendo, sabe o quê? Dando mandamentos. Ou seja, nesse período de 40 dias, com certeza Jesus falou: façam isso, façam aquilo. Com certeza perguntaram a Jesus: Jesus, e o Judas que traiu o Senhor Jesus, o que a gente vai fazer? Com certeza Jesus orientou. Então, eu não vejo que eles erraram. A sorte caiu sobre Matias. Agora, essa questão de sorte, será que está certo fazer isso? Vamos analisar essa questão. Como que isso era feito? Era mais ou menos assim: pegava-se um vaso de barro, duas pedrinhas. Na primeira pedrinha colocava o primeiro nome, Matias.
Aí colocava dentro do vaso. A segunda pedrinha colocava o nome do outro, José Barsabás, e colocava dentro do vaso. E sacudia o vaso de barro. E a primeira pedra que caísse, quem que é o nome? O nome é de Matias. Aí você pensa, que negócio estranho, gente, que negócio estranho. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver o que a Bíblia diz? Porque era uma prática comum e Deus se utilizava disso. Em Josué capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz que quando o povo entrou na terra prometida, isso foi também distribuído às terras, às tribos, por meio de lançar sorte também. Em Neemias capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que quando os judeus voltaram do exílio babilônico, e todos queriam morar na capital, quem é que não gosta de morar na capital? Capital, tem tudo fácil, acesso e tal, todos queriam morar na capital, mas foi feito lançaram sorte para decidir quem iria morar em Jerusalém. A Bíblia diz em Josué capítulo 7, versículo 14, que quando houve uma maldição no arraial de Israel, descobriram que alguém tinha escondido uma capa, e a capa era de Acã. E como que descobriram que quem estava escondendo a capa era Acã? Lançaram sorte também. Ou seja, no meio de tantas pessoas, milhares de pessoas, a sorte cai logo em Acã, logo naquele que tinha traído mesmo e estava escondendo o seu pecado. Então essa prática era normal, e Deus se utilizava disso para abençoar, para revelar. Deus se utilizava disso. Outra coisa também, no livro de Levíticos capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz que no dia da expiação, quando o sacerdote fazia tudo aquilo, você sabe o que significa o dia da expiação, o bode emissário era levado para o deserto, carregando os pecados de Israel. Eram 2 bodes, um levado para o deserto carregando os pecados de Israel, e o outro bode era escolhido para ser sacrificado. E esse outro bode era escolhido para ser sacrificado por meio de sorte também. Lançava-se sorte. A Bíblia diz também em Jonas capítulo 1 e versículo 7, que lá, quando houve aquela grande tempestade no barco em que Jonas estava, eles lançaram sorte para saber quem era o culpado. E diante de todos os tripulantes, diante de todos os passageiros, acharam por meio de sorte o culpado, que estava lá no porão do navio escondido, Jonas. Então Deus se utilizava disso. Deus se utilizava disso. A última vez que eu vi alguém fazer isso, sabe quando foi? Foi minha sogra, quando ela pegou uma caixinha de... Vamos ver o que Deus quer falar nessa caixinha de promessa. É brincadeira, é brincadeira. Eu tiro o sal da minha esposa. Mas ela é um pouco assim mesmo, ela gosta de ver Deus falar por meio da caixinha de promessa. Mas quando o Espírito Santo desceu, a gente continua trabalhando assim? Quando o Espírito Santo desceu, depois de Atos 2, a gente continua pegando um vaso e lançando sorte? Não. Agora é outro modo, agora é outra forma. O Espírito de Deus trabalha de uma outra forma. E a gente vê em Atos capítulo 6, que quem é escolhido para o ministério não é por meio mais de sorte. Não é, como foi antes de Atos 2. A partir de Atos 2 é escolhido, sabe como? Atos 6, os diáconos, os 7 diáconos, entre eles Estevão, eles são escolhidos por meio de qualificação. Tem qualificação? Entra. Não tem qualificação? Não entra. Para lá, entendeu? Então, se tem qualificação, entra, é diácono. Se não tem qualificação, não é diácono. E outra também, Atos capítulo 13, versículo 2. Agora mudou o modo de Deus chamar alguém. Não é por meio de sorte. Atos 13, 2. E disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé. É muito interessante isso. Deus aqui está usando os improváveis. E mais um improvável eu acho aqui. E eu estou terminando agora. O primeiro improvável, nesse capítulo 1, na última parte do capítulo 1, o primeiro improvável é Pedro. Diga comigo, Pedro. Vamos falar a frase completa. O primeiro improvável é Pedro. O segundo improvável é Mateus, é Davi, vai. O terceiro improvável que eu vejo aqui, sabe quem que é? Deixa aí para mim, por favor, o versículo 23. O terceiro improvável, diga comigo, o terceiro improvável é Matias. Não, você está no 13 já? Está 13 quilômetros, 13 capítulos na frente. É Atos 1.
23. Então propuseram dois. Pode subir o ministério de louvor, nós já vamos terminar. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. José já estava na frente. José já estava anos-luz na frente de Matias. Vou te explicar o porquê. A palavra Barsabás no aramaico, sabe esse bar, esse prefixo significa filho de Sabás. Ou seja, ele já chegou com história. Se ele fosse filho de um Zé Mané, nunca que iam colocar José, filho de Bar Mané. Não, ninguém ia fazer isso. Se colocaram Barsabás é porque o Sabás era atentado. O Sabás era poderoso. O Sabás era o cara. Então o cara já chegou com tudo, entendeu? A comunidade cristã escolheu dois: Matias e José Barsabás. E esse José já tinha história. Quem que é ele? Filho do Barsabás. Ele tem família, ele tem ascendência, entendeu? Ele tem uma história, você está entendendo? E outra. Olha só, o cara também, além de ter história, ele é cognominado Justo. Acabou com tudo. Sabe qual era o apelido dele? Justo. Imagine se concorrer com alguém que é justo, entrar numa eleição com alguém que é apelidado de justo. Lá vai o irmão justo, lá vem a irmã justa. Sei que hoje está um pouquinho difícil isso, né? Mas pronto, na época tinha. Ele era apelidado de justo. Então, olha quem está concorrendo com Matias: o justo, o famoso justo, aquele que tinha obras de justiça, famoso demais pela sua própria justiça. Aí eu vejo Deus, como em todo o livro de Atos, já a partir do capítulo 1, mostrando o seguinte: comigo o trabalhar é diferente. Enquanto todos pensam que é um, eu levanto o outro. Enquanto todos pensam que é um povo judeu, a partir de Atos eu levanto os gentios. A partir de Atos eu levanto um novo povo. O evangelho é aqui, mas também é acolá, é até os confins da terra. Agora Matias, quem é Matias? É só que a gente sabe que ele é Matias, só isso, mais nada. Fique em pé comigo. Não tem sobrenome, não tem apelido. É a única vez que o nome dele é citado na Bíblia. E Matias é filho de quem? Sei não. Qual a história dele? Sei não. Certo é que assim, é como que se o povo tivesse olhando para os dois. Imagina os 120, talvez seja o número mais ou menos das pessoas que estão aqui. O cenáculo era grande, né? 120 pessoas: Barsabás, José Barsabás e Matias. Eles olhavam para Barsabás e diziam: já ganhou. Coitado de Matias. Mas aí vem Deus por esse meio e decide escolher Matias. Ô pastor, mas o nome de Matias nunca mais apareceu na Bíblia. E quem que diz para você que tem que aparecer o seu nome? E quem que diz? Onde você aprendeu que o seu nome tem que aparecer? É o nome de Jesus que tem que aparecer. Estão me entendendo errado o ministério? É isso? Quem disse que o teu nome tem que aparecer? Não, ele tem que ser Paulo, porque Paulo apareceu. Tá, Deus quis que Paulo aparecesse, mas Matias, Deus não quis que aparecesse, está tudo bem. O importante é que o nome de Jesus brilha. O importante é que o nome de Jesus chegou até aqui em Leiria. O importante é que o nome de Jesus saiu de Judeia, foi para Samaria, chegou aos confins da terra, chegou a Roma, como é a proposta do livro de Atos apresentar, do Oriente ao Ocidente. Isso que é importante. Não importa se você tem nome, cara. Deixa eu te falar isso. As pessoas estão entendendo errado o ministério. Não me agradeceram, não falaram o meu nome, nunca mais citaram, nunca mais lembraram. E daí, cara, e daí? O nome dele está aqui. O nome dele está aqui. Levanta as mãos e adore o nome dele.
Por que eu sei que a escolha não foi errada? Por que eu sei que a escolha não foi errada? Apesar do modo diferente, não é o nosso modo, porque nós vivemos em outra dispensação. Apesar do modo diferente, só não vou sacudir esse copo aqui porque tem água para ilustrar o vaso. Sacude devagar. Por que eu sei que a escolha foi certa? Porque o versículo 24 diz assim. Aliás, eu quero que vocês digam comigo, versículo 24, só a primeira parte. Versículo 24 do capítulo 1. 3, 2, 1, já. Tá bom. Vai. Vai. É para parar, irmão. Pode parar. É só para mostrar uma coisa. Eu fiz isso só para mostrar uma coisa. Se tem oração, dá certo. Olha. Se não tiver oração, você pode ir na melhor faculdade escolher um obreiro. Você pode ir na Harvard, faculdade de teologia lá. Você pode ter os melhores diplomas. Se não tiver oração, tudo isso é lixo. Agora, se tiver oração, pode ser com um vaso com 2 nomes. Se tiver oração, pode não ter histórico familiar. Se tiver oração, pode não ser conhecido, nem apelidado de justo. Se tiver oração, essa pessoa pode não ser conhecida. E estes homens, os apóstolos, estavam 10 dias trancados no cenáculo, orando. Eles estavam em oração, cumprindo o mandamento de Jesus de Atos capítulo 1 e versículo 2. Escute só: se você orar, a sua vida funciona. Se você orar, o seu ministério prospera. Se você orar, a sua vida familiar decola. Se você orar, Deus estará no negócio. Aleluia. Eu quero lhe convidar para colocar em oração alguma questão que você tem trazido nesta casa, alguma questão que talvez tenha te preocupado. Eu quero te convidar para vir à frente agora e colocar em oração.